Buenas noches, mis alunos, minijos. Como estás? Bien? Ok. Galerinha, nossa aula de hoje é uma aula sensacional, uma aula muito simples para você aí que, cara, não sei para que eu estou estudando o espanhol. Pois é, o espanhol é uma determinação do MEC que você estude uma segunda língua. Logo, para você poder concluir os seus estudos, você precisa da segunda língua, beleza? Então, vamos estudar o espanhol. Para a gente começar a estudar o espanhol, a gente tem que lembrar que muitas palavras da língua espanhola são parecidas com a língua brasileira. Em que sentido? Bom, ambos vieram lá da sua origem do mesmo lugar, por isso que é bem parecido. Se você parar para analisar, muitas palavras são muito parecidas. Para a gente começar, vamos falar hoje sobre os frutos, as frutas. Tá? Aquela uma que você pega, morde, faz suco, que você come. Pois é, então, vamos lá. Bom, para a gente começar, a gente tem que falar sobre o abacate. O abacate em português, abacate. Em espanhol, palpa ou aguacate. Preste muita atenção. Abá não tem no espanhol. É água. Então, é aguacate. Então, aguacate. A-G-U-A-T-E. Aguacate. Beleza? Aguacate. Beleza, tranquilo. Então, abacate, aquela frutinha que dá lá e tal. Aguacate ou palpa. Professor, por que um ou outro? Porque depende muito do país, só para você entender. Dentro da língua espanhola, há uma variação das regiões. As próprias regiões têm a sua flexibilidade, têm a sua flexibilidade relacionada, por exemplo, a Países Bascos, que são os países mais ao sul lá da Espanha, enquanto os países mais hispânicos, mais catalães, estão do outro lado. Então, temos aí duas formas diferentes de falar. Existem, na verdade, 4 dialetos dentro do próprio espanhol, tá? Mas, por convenção, geralmente utilizam-se 1 ou 2, tá? Então, tem a palpa e tem o aguacate. Beleza, fácil, né? Além disso, temos também o abacaxi. Abacaxi, na língua portuguesa, abacaxi, não muda. Na língua espanhola, pina. Pina, pina, pina. P-I-N-T-U-A. Não é pinha, é pina. 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 Ó, nã. N-T-U-A. P-I-N-T-U-A. Pina. Beleza? Fácil, né? Ou ananás. Ananás. Acento no último A para dar entonação. Ananás. Ó, ananás. Beleza? Professor, se eu colocar sem acento, tá certo? Não, tá errado. Tá? Ah, mas eu já vi em tal lugar. Pois é, não importa onde você viu. Pela língua espanhola, tá? Abacaxi, na língua do país catalão, é ananás. Com acento. Beleza? Tranquilo. Ameixa. Ameixa nada mais é do que, em português, ameixa. Em espanhol, ciruela. Ó, ciruela. 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 Professor, parece seringuela. Não, mas não é seringuela não, tá? Para você que era acostumado a chupar aquele negócio. Pois é, não é. Ciruela é ameixa em espanhol. Ameixa é aquela frutinha que você geralmente compra lá. Você que está com problema aí de intestino preso, ele é bom que ele ajuda a soltar o intestino. Ele ajuda a regular o intestino. Então, sempre que você tiver com o intestino preso, aí você, geralmente, a minha esposa, por exemplo, ela tem um problema de intestino preso. Então, o que eu faço? Vou lá e compro 6, 8 ameixas e sempre tenho a minha geladeira justamente para que ela possa soltar o intestino, regular o intestino. Beleza? Beleza. Amora. Bom, em alguns lugares você não acha tão fácil amora. Aqui em Cuiabá, por exemplo, é um dos lugares que acha muito difícil. Eu conheço muito das regiões litorâneas do estado do Paraná, porque eu sou paranaense, sou curitibano. Então, por ter frequentado toda a faixa litorânea lá do Paraná, né? Curitiba, litoral do Paraná.
Então eu vi muito claramente as amoras, porque lá o ambiente é muito mais propício, né? Então, amora em português, amora. Em espanhol, mora. Ou seja, qual a diferença? Tira apenas o A. Então fica mora. Ah, professor, então é do verbo morar? Não, cara, esquece. Verbo morar é português. Mora em espanhol significa amora. Tá? Amora. Então, em espanhol é só eu tirar o azinho e escrever mora. Significa amora em espanhol. Beleza. Temos também bananas. Bananas em português. Banana em espanhol, basco. Plátano. Plátano em catalão. Plátano. Plátano é a banana também. Vai lembrar, duas derivações, uma do país mais catalão e outra do país mais basco. Beleza. Então, do país mais basco, banana. Do país catalão, plátano. Plátano. Beleza? Plátano, banana. Castanha. Castanha, geralmente a gente come castanha do Pará e tudo mais. Castanha, olha só, castanha, N-H-A em português. Preste muita atenção. Na língua espanhola, todas as palavras que terminarem em N-H-A serão escritas na língua espanhola com N-tio-A. Tá? Castanha. Espanhol, por exemplo. Espanhol. Ó, acento em cima do... Ou seja, tiozinho em cima do N. Espanhol. Beleza? Então, grava aí. Isso aí fica a dica para a prova, inclusive. Castanha, na língua portuguesa, N-H-A. Quando tiver o N e o H, já saiba. No final da palavra, ao invés de aparecer o NH, vai ter o N e o tio, que vai ter o mesmo som. Porém, a grafia é diferente. Professor, o que é grafia? Grafia é como se escreve uma palavra. Beleza? Vocês sabiam de uma coisa? Olha só, na nossa língua portuguesa, a nossa língua portuguesa ela é dividida em fono, como a gente escuta, a parte da gramática, ou grafia, né? E temos as regras gramaticais. Então, ela é dividida em três. Na língua espanhola, ela é dividida em duas. É dividida no fono, como se fala, e como, tá, se escreve, a grafia. Beleza? Então, é dividida em duas. Daí a necessidade de você prestar atenção à grafia. Você que está concluindo o ensino médio, sua responsabilidade é aprender, tanto que se você observar, todas as aulas dos seus professores é justamente para quê? Para te municiar de, basicamente, como se escrevem as palavras. A gramática, como se escreve. Tem um verbo, um substantivo. Como é que se escreve o nome de uma fruta? Um dia, um número. Então, tudo isso é a base de como se escreve, a grafia correta. E não o som. Não se cobra o som do aluno do ensino médio. Beleza? Até porque não tem prova oral, por exemplo. As provas geralmente são escritas ou de marca X. Beleza? Tranquilo. Então, castanha em português, castanha. Em espanhol, castanha não tem o H. No lugar do H, o tio vai na onde? Em cima do N. Beleza? Facinho. Cereja. Preste atenção. Todas as vezes que nós tivermos na língua portuguesa uma palavra terminando com J e mais uma vogal, quando for na língua espanhola, o J vai mudar e vai se transformar em Z. Então, cereja, cereza em espanhol. Tá? Então, cereja com J, não é cerega não. Não é cerega não, é cereja. Então, para você que não sabe nem como escrever em português, cereja é com J, não é com G. Beleza? Então, cereja com J. Em espanhol, vai ser cereza. Não é S, é Z. Tá? Por quê? Porque aí na prova
vai lá, tem uma pegadinha. Cereza com S. Fica cereça. Aí você fica assim, cereça? Cereça. Faz sentido. Você vai lá e pá, verdadeiro. Errou. Porque era com Z. Regrinha para você. Anota aí no seu caderno. Regra geral. Todas as vezes que nós tivermos na língua portuguesa uma palavra que vai terminar com J-A, J-E, J-I, J-O, J-U, na língua espanhola, ela vai terminar com Z-A, Z-E, Z-I, Z-O, Z-U. Beleza? Fácil. Tá? Essa é a regrinha padrão. Maravilha. Coco. O coco na língua portuguesa e na língua espanhola é exatamente igual. Não muda, não tem acento. Então não inventa acento, nem circunflexo, que não existe na língua espanhola. Não inventa acento agudo. Até porque na língua espanhola você não fala cocô, nem coco, nem cocô, nem coco. Você fala coco, normal. Tá? Então é igual espanhol e português. Quando for falar de coco, é igual. A grafia vai ser igual. Grafia e som. Essa é uma das únicas frutas que grafia e som serão exatamente iguais. Maravilha? Facinho, né? Damasco. Damasco, outra palavrinha que vai ser igual. Português e espanhol. Damasco, D-A-M-A-S-C-O. Tanto em português quanto em espanhol. Beleza? Maravilha. Figo. Uma outra regrinha para você. Todas as vezes que uma palavra em português começar com a letra F, na língua espanhola ela não vai começar com F, vai começar com H. Então, figo em português, F-I-G-O. Na língua espanhola vai ficar H-I-G-O. Igo. Não é rigo, não, é igo. Tá? Igo. Igo com H. Não invento de colocar sem H. Porque se você colocar sem H, tá errado. Tá? Então, para ser figo, tem que ter o H na língua espanhola. Aí vai ser igo. Maravilha. Professor, e figo é uma fruta? Sim, é uma fruta. Então, para você que não conhecia, é uma fruta. Uma fruta, inclusive, o pessoal faz muito óleo, faz muito também doce, principalmente doce. Principalmente as senhoras mais velhas gostam muito de fazer doce, daqueles doces em conserva para poder vender. Framboesa. Framboesa. Na língua espanhola é com N e é framboesa. Ou seja, é N e tem uma outra diferença. Que no lugar do O, na língua espanhola é o U. Framboesa. E não é com Z, é com S. Tá? Professor, o senhor não falou que quando uma palavra começasse com F, na língua espanhola, ela ia ser trocada por H? Falei. Quando na sequência dela for uma vogal. Beleza? Então, quando na sequência dela for uma vogal. Como aqui é uma consoante, o R é uma consoante, caso você não saiba. Então, o que é uma vogal? A, E, I, O, U. Isso são as 5 vogais. Não existe mais do que 5. A, E, I, O, U. Então, quando na sequência do F for um I, um O, um A, um E, um U, aí sim, aí eu vou trocar por H. Quando não for, quando for uma consoante, aí ele vai permanecer intacto. Então, nesse caso, o F vai continuar, inclusive, na palavra em espanhol. Tá? Então, fica framboesa. Tá? Framboesa. Beleza. Bom, chegamos aí a goiaba, que é aquele fruto que muitas pessoas conhecem. Que tem em todas as regiões do Brasil. Né? Goiaba, na língua portuguesa, G-O-I-A-B-A. Goiaba. Na língua espanhola, guaiaba. Preste atenção. O G
vai ter um acréscimo e vai tirar o O. Então, vai ter um acréscimo do quê? Do U mais o A. Então, você não fala go. Na língua espanhola, ela fala guá. Tá? Então, G-U-A. E no lugar do I, é Y. Então, fica guaiaba. Guaiaba. Beleza? Não é goiaba. Goiaba é em português. Tá? Ah, professor, e se tiver lá G-O-Y-B-A? Pois é, tá errado. Tá faltando o quê? Tá faltando o U e o A. Se não tiver o U, guá, tá errado. E se tiver o guá, mas não tiver o I, aliás, e não tiver o Y, perdão, também tá errado. Tá? Então, o correto é guaiaba. Guai é com Y. Beleza? Fácil, né? Laranja. Muita atenção. Todas as provas da Uniorca, todas elas caem essa fruta. Então, já coloca uma observação. Essa vai cair na sua prova. Um bizu para você. Tá? Laranja, em português, não é com M. Preste muita atenção, uma regrinha básica. Na língua portuguesa, antes de P ou B se usa M. Então, como antes não tem? Oh, pois é. Então, é N. Beleza? Então, antes, o que vem antes? Pois é, então não é. Então, nesse caso, laranja é com N. Na língua espanhola, qual vai ser a única diferença? A única diferença será o seguinte. Vai suprimir o L e no lugar do L será o N. Então, vai ficar naranja. Naranja. Essa é a única diferença. Tá? Preste muita atenção. Na prova pode ter lá laranja, ou seja, no lugar do J, ir o Z-A. Tá errado? Tá errado. Por quê? Porque antes está vindo uma consoante. Se está vindo uma consoante, eu posso mudar o J por Z? Não posso. Então, outra regra para você. Todas as vezes em que antes do J eu tiver uma consoante, eu não posso mudar o J por Z. Beleza? Todas as vezes que antes do J for uma consoante, por exemplo, laran, ó, ran, N. Então, eu posso mudar por Z na língua espanhola? Não posso. Por isso que cai na sua prova lá, laranja, ou seja, ZA. E você vai, pá, verdadeiro. Tá certo? Não, tá errado, você errou. Por isso que você tem que prestar muita atenção. Naranja, a única diferença da língua portuguesa para a língua espanhola, nesse caso, será a substituição do L pelo N, tá? Naranja. Beleza? Tranquilo, fácil. Agora, limão. Limão é um dos mais fáceis, porque ele também é utilizado para o inglês. Enfim, é igualzinho. E se você olhar, ele faz até uma, vamos dizer assim, psicologicamente faz uma referência. Limão em português. Lemon. Você fica assim, lemon. Lemon. Lemon parece limão. Então ele é muito intuitivo. Quero que você preste atenção como é que se escreve. L-E-M-O, acento agudo, não é para o outro lado. É para a direita, não é para a esquerda o acento. Por quê? Acento para a esquerda existe na língua espanhola? Não. Não existe palavra com acento para a esquerda. Só para a direita. Somente para a direita. Beleza? Então fica lemon com N. Não é com M também. Beleza? Então vai ficar L-E-M-O. Acento agudo para a direita. N. Então vai ficar lemon. Beleza? Fácil. Lemon, limão em português. Maçã. Maçã, em português, M-A-C cedilha A-tio. Então, olha só, preste atenção. Já vi muita gente escrever maçã, M-A-N-C-H-A-tio. Ou seja,
colocar um N onde não existe. Então, na própria língua portuguesa, preste muita atenção como você está escrevendo. Tá? Por quê? Você vai e coloca lá, traduza do espanhol para o português. Aí você vai e escreve maçã. Tá certo? Não, tá errado. Ah, não, senhor, mas eu sabia que era maçã, mas você escreveu errado. Por isso que você tem que prestar atenção, inclusive, na forma como se escreve em português também, tá? Então, M-A-C cedilha A-tio, maçã. Beleza? Maravilha. Já na língua espanhola é manzana. Por quê? O C cedilha, ele é substituído, ele não tem na língua espanhola, ele é substituído por Z nesse caso, tá? Então fica manzana. Manzana, maçã em espanhol. Beleza? Maçã em espanhol, manzana. Fácil, né? Mamão. Mamão em português, mamão, normal. Em espanhol, mamon. Preste muita atenção. No lugar do A, tio, O, é direto o acento agudo para a direita. Preste atenção. Lembra do que eu falei? Todas as palavras serão acentuadas na língua espanhola para a direita. Então, o acento agudo é para a direita. Mamon e no final é N, não é M. Beleza? Fácil, né? Pois é. Isso para Países Bascos. Para os catalães, papaya. Parece papai, pois é, mas não é papai, é papaya. Papaya, mamão, tá? E preste atenção, não é com I, é com Y. Papaya. É com Y, não é com I. Beleza? Fácil, né? Manga. Manga na língua portuguesa, manga normal. E não é manga de camisa, não. É aquela fruta que tem época aí que apodrece, né, no chão de tanta manga que tem. Pois é. Já vi até a coleguinha aqui, ó, escorrendo a aguinha da boca dela aqui, ó. Vontade de pôr a manga, né? Na língua espanhola, mango. Mango. Não é manga, é mango. Diferentemente da língua portuguesa, que no final é o A. Na língua espanhola é o mango. Beleza? Fácil. Melancia. Melancia em português. Em espanhol, vai ter duas flexões. Melón d'água. Melón de água. Vai lembrar, água na língua espanhola não tem acento. Eu já vi muita gente errando na língua espanhola, colocando acento. Água não tem acento na língua espanhola. Tá? Então, aquela água de beber não tem acento na língua espanhola. Beleza? Melón, M-E-L-O, acento agudo para a direita, N. Melón de água. Significa melão de água, melancia de água. Ou seja, aquela melancia grande. Tem uma flexão dessa mesma palavra, que é a sândia. Sândia também é melancia. Tá? É geralmente a palavra mais utilizada. Tanto que se você for lá no Google, for na Bolívia, for na Argentina, for no Uruguai, você for conversar com qualquer pessoa, se você falar melão d'água, melão d'água? Ela vai, aí que ela vai lembrar o segundo conceito. Porque se usa muito o sândia. O sândia é melancia em espanhol, assim como melão d'água. Melão d'água se usa muito essa expressão onde? Lá na própria Espanha. Tá? Beleza. E o melão? Já que nós já falamos da melancia, e o melão? Como é que é? Melão, M-E-L-A-T-I-O, melão. Em espanhol é melón. Lembra do melón de água? Pois é. Aqui é melón, simplesmente. Por quê? Porque significa que é o melão menor. É o melão mais doce, aquele que tem menos água. Então, não é melão de água. Então, é apenas melón. Por quê? Lá na prova vai estar lá. Melão de água é melão amarelo. Aí você vai ficar assim, cara, eu acho que é esse aqui. Pois é, errou, cagou no pau, errou. Melão de água é melancia. Melon, apenas a palavra melon, é melão em espanhol. Beleza? Fácil.
Morango. Morango, em espanhol, vai ter duas flexões. Frutila, com dois L's, e fresa. Frutila, Países Bascos. Fresa, para os catalães. Então, há uma diferenciação das regiões aí, tá? Mas as duas palavras estão certas? Sim. Referem-se basicamente a morango, tá? Então, frutila, F-R-U-T-I-L-L-A. Já frisa, F-R-E-S-A. Fresa. Beleza? F-R-E-S-A. Fresa. Tá? São as duas flexões para falar de uma única palavra. Professor, então se eu quiser falar só frutila, eu vou estar me referindo a morango? Sim. Se eu quiser falar só de fresa, da mesma forma. Tá? Beleza? Tranquilo. Pera. Pera em espanhol e em português terá a mesma grafia e o mesmo som. Então, a fonética e a gramática serão exatamente a mesma para as duas palavras. Tá? Então, para as duas palavras, pera será pera, normal. Tanto para português quanto para espanhol. Tranquilo? Beleza. Pêssego. Pêssego vai ter duas flexões na língua espanhola. Pêssego na língua espanhola vai ser durazno, D-U-R-A-Z-N-O. O Z é mudo, não tem I e não tem E. Eu já vi muita gente escrever, quando pede para escrever, numa prova, por exemplo, complete. A pessoa vai e escreve durazno. Tá certo? Não, tá errado. Por quê? O Z é mudo, é durazno. E eu já vi gente colocar com I, porque como a gente fala, a gente tem o hábito de querer escrever, né? A pessoa vai e escreve durazno. Durazno, tá certo? Não, tá errado. Então, durazno é sem I e sem E, tá? Então, o Z, ele é sozinho. A segunda flexão é melocotom. Preste atenção. Melocotom. Melocotom. Vai ter acento agudo para a direita. Ou seja, para a direita. Acento agudo para a direita. Não é para a esquerda. Eu já vi, inclusive, a pessoa escrever melocotom. Ou melocotom sem acento. Pois é, está errado. Então, preste muita atenção como se escreve cada uma dessas palavras. Tá bom? Beleza. E a tangerina? Bom, tangerina vai ficar mandarina. Mandarina, parece até Mandela, né? Não tem nada a ver com Mandela, mas parece, não parece? Pois é, mas não é. É mandarina. Então, tira o T, tá? E tira o GE. Então, fica M-A-N-D-A-R-I-N-A. Mandarina. Beleza? Mandarina. Fácil, né? Mandarina, eu estou me referindo à tangerina. Não é a laranja. Tem pessoas que, até pelas frutas serem bem parecidas, né? Não em relação a sabor, mas em relação à textura e tudo mais, até a questão muito estética. Então as pessoas sempre têm a dificuldade de falar naranja e vão e falam mandarina. Pois é, erraram, trocaram o nome laranja por tangerina. Então muito cuidado. Tangerina é tangerina, laranja é laranja. Então, quando eu estiver falando de laranja, é naranja em espanhol. Quando eu estiver falando de tangerina, é mandarina, tá? Mandarina. Não é margarina, não, é mandarina. Beleza? Fácil, né? Uva em português e em espanhol vai ter a mesma grafia, não vai ser diferente. Bom, depois de todas essas palavrinhas, depois de todos esses vocabulários, vamos usar algumas aplicações práticas dentro de algumas frases, tá? Em português, primeiro exemplinho aí, eu amo mamão. Me encanta la papaya.
Ó, me significa eu. Encanta, amo, lá. Eu tenho que falar da papaya. Então, como eu estou falando da papaya, eu coloco lá. Então, no lugar do da, vai o lá. Tá? Professor, mas não tem na língua portuguesa o da. Eu amo da mamão? Não. Eu sei que não tem. Mas eu quero que você perceba uma coisa. Na língua espanhola, papaya é uma palavra feminina. Professor, mas eu falo o mamão em português. Não importa. Mas na palavra, mas na acepção dessa palavra. Na língua espanhola, ela é uma palavra feminina. Então, me encanta la papaya. Se fosse masculino, seria lo. Me encanta lo papaya. Mas como é uma palavra em espanhol de caráter feminino, então é lá. Então, me encanta la papaya. Ou seja, la papaya, artigo feminino. Tá? Beleza. Em português, uma nova frase aí para você. O número 2. Vamos cortar e dividir... Aliás, vamos cortar, perdão. Vamos cortar e dividir a melancia. Em espanhol, vamos a cortar e dividir la sandía. Lembra? Eu estou usando o segundo conceito. Não estou usando o melão d'água, eu estou usando o sandía, que é o mais utilizado. Geralmente, o que se pede nas provas é a palavra mais utilizada. Então, para você, já fica um bizu. Qual a probabilidade de cair sandía ao invés de melão d'água quando estiver falando de melancia? A probabilidade de cair numa prova sandía é maior do que o melão d'água. Beleza? Então, vamos a cortar. O cortar, na língua espanhola, é uma palavra também feminina. Por isso que antes dela vem o a. Vamos a cortar. E o e, na língua espanhola, é o y. O y tem o mesmo efeito do e. Vamos a cortar e dividir. O verbo é igualzinho, não muda nada. Tá? La sandía. A melancia, tanto para português quanto espanhol, são artigos femininos. Beleza. Continuando aí. Terceiro exemplo. Vamos colher as uvas. Vamos a cosechar as uvas. Então, preste muita atenção. O vamos não mudou. Antes do colher, ele vai identificar esse segundo verbo. Ele é um verbo masculino ou ele é um verbo feminino na língua espanhola? Preste muita atenção. Quando eu tiver um verbo no início da frase e um verbo logo na sequência, antes desses dois verbos sempre vai haver um artigo. Um a, um e. Tá? Geralmente vai ser o a ou vai ser o e. Tá? Vamos a cosechar. Vamos colher. Cosechar significa colher. Tá? C-O-S-E-C-H-A. Vamos a cosechar las uvas. As uvas, em português, em espanhol também é as uvas, ou seja, artigo feminino. Então fica las uvas. Vamos a cosechar las uvas. Então, vamos colher as uvas. Então, vamos lá no parreiral colher as uvas. Tá? Quarto exemplo, eu gosto de suco de laranja. Em espanhol, me gusta el jugo. Jugo. Então, quando a palavra começar com J, o som dela vai ter o som de R. Por isso que não se fala James Rodrigues, por exemplo, para você que gosta de futebol, tem um jogador da Colômbia, que o nome dele é James Rodrigues, que até foi foi o goleador da Copa de 2014 aqui no Brasil, né? Pois é. Se escreve J-A-M-E-S, James. Mas na pronúncia, lembra, na fonética, se fala Rames. Aqui vai ter o mesmo conceito. Suco, se fala ruco. Ruco é suco em espanhol. Mas não se escreve R-U e nem H-U. Se escreve J-U-G-O. Tá? Então fica rugo. Me gusta el jugo
de naranja. Então, me gusta el jugo de laranja. Então, preste atenção. Me gusta, a mim, ou seja, eu. Gusto é gosto. A única diferença é que na língua espanhola é o e na língua portuguesa é o. O de é substituído por el. Tá? E se fosse da, seria por ella. Tá? Me gusta el suco jugo de naranja. Professor, por que nesse segundo aí de não é também el? Porque esse segundo ele está classificando que tipo de suco é. Então, quando ele estiver classificando que tipo de suco é, então nesse caso vai ser mantido o de. Então não vai ser substituído, tá? Então é igualzinho na língua portuguesa, tá? Então, me gusta el jugo de naranja. Beleza? Fácil, né? Galerinha, basicamente eu queria mostrar justamente para vocês essas questões, para vocês poderem visualizar e entender basicamente como é que funciona. Para a gente poder finalizar, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa que eu falei até aqui. Grafia. Todas as vezes que vocês forem estudar, sabe essas palavras que eu passei, esse conjunto de palavras? Pois bem, por exemplo, eu passei, deixa eu pegar aqui uma palavrinha interessante, aqui, o morango, né? Quando vocês forem tentar aprender, tá, para poder fazer as provas em espanhol, o que você vai fazer? Você vai primeiro tentar escrever o mais próximo possível de como você fala. Por isso que você tem que tentar falar, não o espanhol perfeito, mas você tem que tentar falar como aquela palavra ela é escrita. Então, fala frutila. Fala aí para você mesmo, frutila. Frutila, pois é, em espanhol é frutilha. Frutila, morango, tá? Em português a gente fala frutila, né? Quando tiver dois L's na língua espanhola é frutilha. Mas para você isso não importa muito. O que importa para você é como é escrito. F-U-T-I-L-L-A. Então não importa. Se você quiser falar frutila, se te ajudar a gravar que é escrito com dois L's, pode ser também. Porque o que me importa é que você saiba como escrever, não como se pronuncia nesse exato momento. Tá bom? Beleza. E a segunda palavra, fresa. Muita atenção. Fresa, se você quiser falar fresa, pode falar. Fala fresa, ao invés de você falar fresa. Por quê? Porque senão alguns aí vão escrever com Z. Por quê? Porque quando a gente fala za, fresa, parece que tem um Z ali, mas não é. É um S. Então fala fresa, tá? Então, fresa, para deixar bem claro que é um S. Quando você fala sa é um S. Não é? S-A, fresa. Então, eu quero que você aprenda assim, tá? Não quero aprender como se fala, quero aprender como se escreve nesse exato momento, tá bom? Beleza? Então, antes da gente finalizar, uma outra palavrinha aqui que eu queria ver. Ah, tá. Goiaba. Goiaba também é uma palavra que cai muito em prova. Na língua portuguesa, goiaba, G-O-I-A-B-A. Na língua espanhola, G-U-A. Muita atenção. Todas as vezes que uma palavra começar com G-O na língua espanhola, aliás, na língua portuguesa, perdão, na língua espanhola, vai ser substituído por G-U. Então vai ficar guaiaba. E vai lembrar, professor, por que ele não continua com o I logo na sequência? Porque faria muito mais sentido. Porque não existe na língua espanhola 3 vogais juntas. Fica aí a dica. Não existe na língua espanhola 3 vogais juntas. Eu sempre vou ter 2. Tá? Eu até posso ter uma semivogal, mas uma vogal eu não vou ter. Tá? Por isso que fica guai, o I, no lugar dele vai ser o Y. Porque o Y é uma consoante. Beleza?
bizu aí para você não errar mais nas provas, tá bom? Muita gente aí tem errado nas provas justamente por não entender essa regra. Então, na língua espanhola, quando se tratar particularmente de frutas, não vão existir palavras com 3, tá? Com 3 vogais, tá? Deixar isso bem claro aí para você poder ver. Professor, mas e na língua portuguesa pode? Na língua portuguesa pode. Na língua espanhola que não pode, tá? Ó, só para você ter uma noção, ó lá, framboesa, ó lá, U-E. Não é, na sequência aqui, ó, não é uma vogal, é uma consoante. Percebeu? Tranquilo até aí? Fácil, né? Facílimo. Bom, galera, para a gente finalizar, eu quero agradecer a todos vocês que prestaram atenção. Meu nome é Diego. Se você tiver dificuldades, me procurem no AVA. Eu estou à disposição de vocês. Professor, quero trocar uma ideia. De repente até é uma questão até que você teve contato com alguém ou alguém de fora e tudo mais. Pois é, nesse caso você tem que procurar falar o mais próximo possível para que essa pessoa consiga te entender do espanhol. Por isso que me pergunte, se você tiver ainda durante as aulas, você ainda não finalizou seu curso, então você tem a autonomia de me perguntar toda e qualquer questão em relação à língua espanhola, pode contar comigo, tá bom? Galerinha, quero agradecer a todos vocês, quero desejar a vocês todos bons estudos. Então, buenos estudos, mi alunos. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.